Essa aula, tá, gente? Boa noite, gente. Só esperar um pouquinho, que só tem 6 ainda participantes na aula. Um pouquinho para poder começar.
Oi, professora. Olá, Oi, professora, tudo bem? boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Esperar o pessoal aí entrar. Eu acho que eu já posso ir falando um pouquinho com vocês. Então, boa noite, gente, tudo bem? Como é que passaram aí a semana? Tudo em paz? Tudo em ordem? Então, gente, é o seguinte, só relembrando a questão da prova, tá? Eu já disponibilizei no AVA a prova para vocês, só que vocês só vão ter acesso a partir de amanhã, tá? Ela não aparece para vocês, vai aparecer a partir de amanhã a prova. Eu fiz questões objetivas, tem uma questão subjetiva, tá? No caso de vocês, a prova vale 10, né? Então, assim, mas ela tá bem tranquila, tá dentro do que a gente trouxe aqui para vocês, né? Dentro do material que eu trouxe para vocês. Como vocês têm uma aula só por semana, então vocês não tiveram tantas aulas assim para encerrar esse bimestre, né? Então a matéria ela não tá, na verdade, tão extensa para a prova. Mas vocês vão ver que é bem tranquila, a prova é com consulta, né? Vocês vão se utilizar da CLT para fazer a prova e tudo tem no material que eu coloquei para vocês. Claro que tem questões de raciocínio ali que vocês vão ter que desenvolver, mas é tudo dentro daquilo que a gente já trouxe até hoje, tá? Veja, gente, eu falei na aula passada, eu trouxe para vocês os atos processuais, tá? Eu comecei a dar essa noção de atos processuais. Como vocês, toda essa parte de princípio, como nessa parte de princípio tem os princípios específicos do processo do trabalho, que eu acho que está no resumo, mas a gente não detalhou muito. Eu vou trazer hoje para vocês essa questão dos princípios específicos do processo do trabalho, os peculiares, aquilo que traz, digamos, a natureza peculiar do processo do trabalho. Gente, os princípios do processo do trabalho, tanto do processo como do direito do trabalho, eles são tão importantes que a gente pode tanto defender o lado da empresa como o lado do empregado, às vezes baseando-se somente nos princípios, porque eles são muito ricos para o processo do trabalho e para o direito do trabalho. Tá? Então, assim, os princípios peculiares do processo do trabalho, vocês vão ver que ele repete um pouco aqueles princípios gerais que a gente já trouxe, que eu já trouxe para vocês, do processo do trabalho. Desculpem, não é coronavírus, eu me afoguei. Então, eu vou começar pelo princípio da proteção processual. O que é isso? Esse princípio da proteção é o princípio que é basilar do processo do trabalho. Por quê? Porque ele se baseia exatamente na relação de hipossuficiência do empregado, né? Então, mas daí vocês podem me perguntar, por que processualmente, como é que isso é possível? Né? Porque as regras não são pré-determinadas, as regras não são estanques. Sim, é possível você aplicar esse princípio de proteção processual, considerando que o juiz do trabalho ele tem mais liberdade para atuar dentro do processo.
né? Então, assim, a forma como já é formatado o processo do trabalho, ele já tem uma tendência mais levada para o lado protecionista do empregado. A forma como já são distribuídas as pessoas dentro de uma audiência, a forma como é feita a própria notificação inicial, a forma como é feita, como são feitos os procedimentos trabalhistas. Então, assim, esse princípio de proteção processual, de acordo com aquele, lembra aquele autor que eu mencionei para vocês, do Américo Plá Rodrigues? Ele diz assim, que é o princípio da proteção tutelar peculiar, tanto do direito do trabalho, como do processo do trabalho. E por meio desse princípio, o que se busca? Busca igualar, tentar diminuir, compensar essa desigualdade socioeconômica que existe entre o empregado e o empregador, tá? Com uma desigualdade jurídica em sentido oposto. Então, eles querem equilibrar através desse princípio. Como que isso é possível, né? Veja, antes da reforma trabalhista e da emenda constitucional número 45, esse princípio ele era mais visível, digamos, a aplicação do princípio da proteção. Agora, com a emenda constitucional 45, que trouxe para a competência da Justiça do Trabalho outros tipos de demanda, que não só aquelas decorrentes de empregado e empregador, de relações de emprego, trouxe as questões de relação de trabalho, trouxe também a possibilidade de se questionar outros tipos de contratos de prestação de serviços, né? Então, isso, dentro dessa estrutura do princípio da proteção, ele perde um pouco o efeito, porque como é que você vai colocar um prestador de serviço ou uma execução de um contrato, por exemplo, num pé de desigualdade, porque aí não há o hipossuficiente, né? Então, ele perdeu um pouco de força, esse princípio, mas ele continua atuante justamente naquele famigerado Estado democrático de direito, que tanto se fala, né? Que tem os seus objetivos, que é a redução das desigualdades sociais e regionais. Está previsto que na Constituição Federal, artigo 3º, inciso 3º. Tá? Então, essa proteção jurídica da parte mais fraca, no caso, o trabalhador, tanto na relação de direito material como na de direito processual, né? Então, esse princípio, você pode suscitar esse princípio caso haja algum prejuízo para o trabalhador no desenrolar do processo. Por exemplo, se o processo, o empregador, ele está se utilizando muito de muitos recursos, está estendendo muito o tempo do processo, né? Isso ele vai de encontro ao princípio da celeridade e ao princípio da proteção também. Por quê? Porque causa um prejuízo imediato ao trabalhador que tem a demora na entrega da tutela jurisdicional, né? Em razão disso, você pode invocar o princípio da proteção, inclusive em casos de adiamento de audiências, em casos de situações peculiares que acontecem nos processos, você pode pedir a reconsideração, né, por se considerar o empregado como hipossuficiente. Então, esse é um princípio bastante utilizado. E o princípio da proteção, ele deriva da própria razão de ser do processo do trabalho. O processo do trabalho, ele tem essa natureza protecionista, tá? Então, ele é concebido para efetivar os direitos materiais reconhecidos pelo direito do trabalho, tendo como um ramo dessa árvore total, que é o processo do trabalho, né, para reduzir a desigualdade entre empregado e empregador. Essas considerações são aplicáveis
na hipótese em que o processo do trabalho se apresenta como um instrumento do ordenamento jurídico, tanto no plano constitucional como no plano infraconstitucional. Então, esse princípio, ele tem esta função e essa peculiaridade. A ampliação, como eu falei para vocês, essa ampliação da competência da Justiça do Trabalho tirou um pouco de força desse princípio, justamente porque ela trouxe para dentro da Justiça do Trabalho outras matérias, e aí a aplicação desse princípio perde um pouco do sentido. Por exemplo, você vai cobrar uma multa administrativa, cobrar contribuição previdenciária, né? Como que isso vai ser encaixado dentro do princípio da proteção? Não tem hipossuficiente, né? Nesse caso. Não tem aquele que é o menos favorecido, as partes são iguais. Então, esse princípio, ele cai um pouco em razão dessa situação. Por exemplo, nessa de contribuições previdenciárias, o réu figura como empregador e como réu, e a União ela participa desse como ré, às vezes, ou como autora, nesse dissídio. E aí, como que é feito isso? Né? Um duelo entre duas pessoas jurídicas que não se permite esse princípio da proteção. Além disso, a reforma trabalhista, a Lei 13.467, agora de 2017, como houveram mais de 200 tópicos alterados, e a gente fala, muito se fala de que essa reforma, ela foi uma reforma para os empresários, na verdade, para a classe empresária, porque ela trouxe um pouco mais, digamos, de fôlego para os empregadores, retirando uma parcela de direitos dos empregados e deixando a situação não tão desigual como se baliza esses princípios, o princípio da proteção, né? Então, assim, muitas das cláusulas que foram mexidas, né, dos artigos que tiveram alteração, eles se abalam com relação a esse princípio da proteção. Então, mas ele continua vigente, né? Ele ele é base do direito do trabalho e do processo do trabalho, tá? Por exemplo, a questão da comprovação da assistência judiciária gratuita, porque antes o que fazia? Bastava que o empregado simplesmente declarava pelo próprio advogado que não tinha condições. A Jana está tentando entrar. Quem? A Janaína, acho que ela quer que a senhora aceite. Deixa eu... Desculpa interromper. Não, mas está certo. Que foi? Acho que foi, todo mundo. Então, vou continuar aqui. Não lembro mais o que eu estava falando. Eu estava falando da justiça gratuita. Então, agora, o que acontece? O empregado ele tem que comprovar a sua condição de miserabilidade. Muitas vezes o juiz manda, antes de deferir os benefícios da justiça gratuita, já no despacho da petição inicial, o juiz determina que sejam comprovados os critérios de que se junte, enfim, baixa da carteira de trabalho ou que dívidas, né, endividamento. Eu já me deparei com várias situações que antigamente não se exigia nada disso. Então, essa já e a condenação em honorários de sucumbência, tudo isso veio a tirar um pouco essa questão da proteção, né? Antes isso tudo era visto como uma
uma proteção mesmo ao trabalhador que teve seus direitos sonegados e que trouxe ao judiciário e não poderia ser penalizado por isso, né? Era baseado no próprio direito constitucional de ação e não havia penalidade. Até vejam as responsabilizações por litigância de má-fé, até aquela aplicação do Código Civil de pagamento em dobro de dívida já paga. Isso raramente era aplicável, né? Hoje, a gente já vê que a questão da litigância de má-fé e até aplicação de multa por embargos protelatórios, tudo isso, e as próprias improcedências das ações já representam essa mudança de comportamento da justiça e o enfraquecimento desse princípio. Tá certo? O próximo princípio, que eu acho importante a gente tratar aqui, seria o princípio da finalidade social do processo. O que seria isso? A finalidade. O processo do trabalho, ele tem nada mais do que uma finalidade social. Por quê? Porque ele envolve o trabalhador que pleiteia verbas de natureza alimentar. E essas verbas, queira ou não, isso reflete o caráter social do contrato, né? Porque, segundo, vocês já ouviram falar do Humberto Teodoro Júnior, que é autor de Processo Civil, ele traz uma parte com relação a esse princípio da finalidade social. Ele diz o seguinte: o primeiro e mais importante princípio que informa o processo trabalhista, distinguindo-o do processo civil comum, é o da finalidade social, de cuja observância decorre uma quebra do princípio da isonomia entre as partes, pelo menos em relação à sistemática tradicional do direito formal. Então, aqui, por que também se coloca a isonomia e a diferença entre uma parte e outra? Porque o objetivo que se tem a alcançar é um objetivo coletivo. Por quê? Porque a condenação do empregador, ela, além de beneficiar o empregado, ela representa também um caráter educativo, para que a empresa, na próxima situação que ocorrer, ela não incida no mesmo erro e não também tem esse caráter punitivo, né? E esse caráter punitivo reforça o interesse e a finalidade social, para que haja um bem social. A diferença básica entre o princípio da proteção processual e da finalidade social do processo é porque, no primeiro, a própria lei confere a desigualdade no plano processual. E, no segundo, permite que o juiz tenha uma atuação mais ativa, na medida em que auxilia o trabalhador na busca de uma solução mais justa, até chegar ao momento de proferir a sentença. Via de regra, isso deveria funcionar assim. Então, o juiz, ele analisando aquele caso concreto, ele conduz a decisão considerando o efeito social que essa decisão vai produzir, né? E que aquela situação vai produzir. Por exemplo, tratando-se numa situação de abalo moral, de assédio moral, né, do trabalhador, veja, ele tem uma repercussão social, porque se a empresa é devidamente punida com relação a uma atitude equivocada que se tomou, a extensão daquela decisão, ela tem uma extensão de natureza social e punitiva, né? E que ele foge um pouco da regra pessoal. Aí vai do juiz do trabalho como que ele vai trabalhar as provas, como que ele vai interpretar e como que ele vai aplicar essa condenação. E até a proporção, os valores, né? Tudo isso baseado nesse princípio da proteção social. Os dois princípios, tanto da proteção como da finalidade social, eles se harmonizam, eles se comunicam entre eles, tá? E permitem que o juiz, na aplicação da lei, possa, inclusive,
corrigir uma injustiça prevista na própria lei. Então, o que acontece? Ele dá uma liberdade para o juiz interpretar aquela situação de uma maneira que resulte numa finalidade mais ampla, não só específica para aquele caso, né, que tenha uma repercussão ampliativa daquilo. Com a ampliação da competência da Justiça do Trabalho, para outras lides diversas da relação de emprego, como oriundas da relação de trabalho, da Emenda Constitucional 45, que eu falei para vocês, né? Por exemplo, demandas decorrentes de contrato autônomo, cobrança de multas e tal, o princípio da finalidade social também sofreu alguma transformação, porque aí o juiz, ao decidir sobre essas demandas, não necessariamente essas demandas elas representam uma finalidade social, e sim um interesse particular daquela situação. Então, ele também sofreu um certo enfraquecimento com relação a essa situação. Gente, eu vou fazer a chamada. Agora eu peço que vocês abram os microfones aí para eu poder fazer a chamada para vocês. Vamos lá. Anne Carolina. Presente. Ok. Ângela Maria. Abri o chat aqui, às vezes. Chat. Bianca. Presente. Bruno. Presente. Cristiane. Denise. Dircinei. Helene. Professora, o Gerson está pedindo para a professora aceitar ele lá no grupo. Tá, deixa eu colocar lá. Aceito. Deixa eu voltar lá. Eduardo. Presente. Gabriele. Aqui. Gerson. Presente. Gustavo. Presente. Ellen. Jackson. Jackson presente. Professor, eu tenho... na última aula eu não consegui responder a chamada porque minha conexão estava ruim. A professora consegue atualizar? Atualizo. Só me manda um e-mail, alguma mensagem, não sei se mandou, lembrando, porque senão eu esqueço. Porque agora eu não posso mexer aqui. Mas se você me fizer um lembrete, eu atualizo para você. Maravilha, eu vou mandar um e-mail então. Muito obrigado. Nada. Janaína. Presente. Janaína. Tá. Presente. Ok. João Carlos. Juliane. Kendry estava aí, que eu vi. Kendry. André. Presente, professor. Márcia. Presente. Deus. Sérgio. Henrique. Presente. Suelen. Presente. Thaís. Eu vou... Presente, Thaís? Tá, ok. Eu vou falar só quem eu dei como falta. Cristiane. Denise.
Dircinei, Dirlene, Ellen, João Carlos, Juliane, Henry, Lucas, Deus. Ok? O Henry estava na aula, né? Não sei se ele saiu, se ele... Enfim. Vou seguir aqui. Depois eu faço uma atualização no final da aula. Então, vamos prosseguir, gente. Então, esse princípio da efetividade social, veja que eles são muito parecidos, né? Um era da finalidade social, o outro é da efetividade social. O que é isso? O que muda de um de outro? Esse da efetividade social, alguns autores defendem que esse princípio é um desdobramento do princípio da finalidade social, que não deixa de ser, né? Na verdade, são um conjunto de concepções políticas e conceitos, ideias e mecanismos necessários que devem inspirar a concretização da prestação jurisdicional, evitando preventivamente a lesão ao ordenamento jurídico que se avizinha, restabelecendo tempestivamente e com maior fidelidade possível o direito que foi violado. O que tudo isso quer dizer? Na verdade, é a efetividade da prestação jurisdicional. Se o objetivo que seria do pedido de tutela jurisdicional, se ele foi efetivamente atingido, né? E, em suma, é isso. Se do conjunto, né, de todo o processo, aquilo resultou no atingimento do objetivo que seria a entrega da tutela, a entrega do direito, né, que está sendo vindicado ali. Então, verifica-se assim a ampla possibilidade de aplicação desse princípio da efetividade processual, mormente nas hipóteses de tutelas inibitórias para a proteção do meio ambiente e de trabalho. Por que isso? Porque você vê o resultado, né? O resultado, ele tem a finalidade foi atingida, social, atingida e devidamente demonstrada, tá? O próximo princípio é o da busca da verdade real. Gente, esse princípio ele se assemelha muito ao princípio da primazia da realidade. Vocês lembram desse princípio, o princípio do direito do trabalho, da primazia da realidade, onde os fatos e a forma como eles ocorreram, a realidade dos fatos, ela tem uma prevalência sobre a formalidade dos fatos. No caso do processo do trabalho, ele obviamente deriva desse princípio, né? Embora haja uma singularidade desse princípio por ser do direito do trabalho, mas é inegável que ele também se aplique no processo do trabalho, né? Esse princípio da busca da verdade real, você pode também suscitar em várias situações, principalmente quando se trata de questões que envolvem a prova, o ônus da prova, né? E como que as provas foram produzidas. Se você tiver que fazer uma análise do que tudo que foi provado e dos elementos que constam do caderno processual, você pode trazer à evidência esse princípio da primazia da realidade, mas é o princípio da verdade, da busca da verdade real, onde se vai até conseguir o que realmente é verdade, né? Tirando um pouco a formalização de lado. Então, corrobora tal assertivo o disposto no artigo 765 da CLT, tá? Que diz assim, que confere aos juízos e tribunais do trabalho a ampla liberdade na direção do processo.
para tanto que os magistrados do trabalho valerão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. O que significa isso? O juiz, ele pode converter, por exemplo, ele está no meio de uma audiência e os fatos que estão ali sendo apresentados nem sempre são devidamente claros para o juiz. Então, ele pode determinar uma diligência. Ele pode simplesmente determinar naquele momento que se converta em diligência e comparece na empresa, ou pode ser através de telefone. Já me aconteceu isso do juiz fazer diligência no meio da audiência, seja por telefone, seja através de encaminhamento, que ele vai até determinado setor da empresa ou numa agência bancária, para visualizar se aquilo que está sendo colocado ali é a realidade ou se está sendo manipulado de alguma forma pelas provas e se aquilo representa a verdade. Então, isso é a busca da verdade real, né? Então, o juiz, ele pode até, digamos, terminou a audiência, né? Encerrou, o juiz pode converter o julgamento em diligência. Ele já está para proferir a sentença e mesmo assim ele ainda tem dúvidas. Ele pode reabrir a instrução, converter em diligência e determinar certos procedimentos ainda, porque ele tem essa liberdade. E isso tudo é baseado no princípio da busca da verdade real. Veja, não é uma situação comum os juízes se utilizarem de diligências, mas tem muitos casos que são muito esclarecedoras as diligências, porque aí no momento é como se fosse um flagra, né? O juiz dá um flagra na situação e verifica quem que está falando a verdade e quem que está mentindo. Então, essa prerrogativa, a própria CLT, no artigo 765, prevê ao juiz e ao tribunal. Eles podem fazer isso, tá? Vamos tratar um pouquinho do princípio da indisponibilidade. Isso também é trazido no direito material, né, do trabalho, que esse princípio constitui a adaptação do princípio da irrenunciabilidade. Lembra que a gente trouxe de que as regras, os direitos trabalhistas são irrenunciáveis. No caso do processo do trabalho, veja, também se aplica esse princípio e justifica a peculiaridade desse princípio da indisponibilidade no processo do trabalho pela considerável gama de normas de ordem pública que o direito do trabalho possui e que implica na existência de um interesse social que transcende a vontade das partes, né? No caso, para a efetivação dos direitos sociais. Mas o que acontece? É porque não se pode dispor, por exemplo, ou alterar as questões processuais que já existem e já têm delimitadas no caso do processo. Não se pode alterar, né? Em prejuízo, justamente em prejuízo do empregado. Pode fazer esse tipo de alteração. O processo do trabalho, ele tem uma função precípua, que é a efetiva realização dos direitos sociais indisponíveis dos trabalhadores. Então, os princípios, tanto da irrenunciabilidade no ramo do direito do trabalho, como do processo do trabalho, eles têm a mesma finalidade, tá? É claro que as normas de direito processual de qualquer ramo são de regra de natureza absoluta e de ordem pública. Mas no processo do trabalho, a indisponibilidade do direito processual assume uma importância econômica, né? Tendo em vista a inferioridade do trabalhador, né, que é destinatário, considerando que os créditos são de natureza processual, natureza alimentar. Essa é a distinção. A interpretação restritiva para se admitir os negócios jurídicos processuais
ela é prevista no artigo 190 do Código de Processo Civil, que não é aplicável no processo do trabalho. Por quê? Justamente em razão dessa diferença e dessa desigualdade existente entre o hipersuficiente e o hipossuficiente. Veja, o artigo 190 do Código Civil fala o seguinte: versando o processo sobre direitos que admitam a autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre o seu ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Veja, no processo do trabalho, você não pode alterar, por exemplo, convencionar o ônus da prova, né? Inverter o ônus da prova por uma convenção das partes, né? Modificar o procedimento, alterar as questões processuais. Isso não é permitido. Então, a regra é inaplicável no processo do trabalho. Tem até uma instrução normativa do TST, a número 39 de 2017, que dispõe exatamente isso, que esse artigo 190, ele é inaplicável. Então, assim, há casos em que provavelmente já se tentaram, né, aplicar essa mesma prerrogativa do processo civil para o processo do trabalho. Por isso que ele é um ramo da justiça especializada, que não é permitido essa e é com base nesse princípio que a gente está vendo aí, que é o da indisponibilidade, certo? A aplicação do princípio da indisponibilidade, por exemplo, a gente pode ver na situação do sindicato como substituto processual. É vedado ao sindicato renunciar a direitos meta-individuais vinculados em ação civil pública. Então, o sindicato ele não pode atuar como membro renunciante de direitos, tá? Porque ele substitui, a substituição processual, ela vem representar, né, os trabalhadores através do sindicato, mas o sindicato não pode renunciar esses direitos, que a gente chama vinculados de meta-individuais, porque em razão desse princípio da irrenunciabilidade, tá? Então, é um exemplo disso. Também com a ampliação da competência da Justiça do Trabalho, da Emenda Constitucional 45, incluindo também o trabalho autônomo, bem como as lides entre sindicatos e empregadores e órgãos da fiscalização, acaba mitigando um pouco esse princípio da indisponibilidade nos domínios do processo do trabalho, também porque alteram-se as partes. Então, ele acaba perdendo um pouco o sentido nessas demandas dessa natureza. Temos também um princípio super importante, que é o princípio da conciliação. Veja, esse princípio não é que não se aplique também nos outros ramos do direito. Claro que se aplica a qualquer ramo do direito, existe essa possibilidade de se conciliar. Mas, veja, para o direito, para o processo do trabalho, ele chega a ser fundamental. Por quê? Porque ele já era previsto lá nas primeiras constituições, desde a Constituição de 46 até a de 67, 69, até chegar na de 88, já previam essa questão da conciliação das relações de trabalho. Todas essas constituições já traziam no seu bojo as previsões de conciliação. E o artigo 114 da Constituição traz expressamente, né, que a competência da Justiça do Trabalho, uma das competências é conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos. Veja, o advento da Emenda Constitucional 45, que também teve grande mudança aí nas relações de trabalho, mudou um pouquinho a redação do artigo 114 e tirou essa questão de conciliar e julgar
e passou a processar e julgar. Por quê? Porque a conciliação não ficou só adstrita à Justiça do Trabalho, né? Vocês lembram que quando vocês estudaram em Direito do Trabalho, as câmaras de conciliação prévia, né, as possibilidades de se fazer agora com essa mudança da reforma trabalhista, que foi instituído também a arbitragem, né, a possibilidade de se resolver situações através do juízo arbitral, também, então, isso foi enfraquecendo o termo, mas não quer dizer que a Justiça do Trabalho ainda não tenha essa função precípua, que seria uma função de conciliar. Veja, embora o princípio da conciliação não seja exclusivo, repetindo, ao processo do trabalho, parece que aqui, no processo do trabalho, ele é evidente, né? E previsto, inclusive, na CLT, porque diz assim, ó, o artigo 764, se vocês derem uma lidinha no 764, no caput, nos seus parágrafos, ele diz assim, ó, os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre, veja que tem a palavra sempre, sujeitos à conciliação. Então, parte-se do pressuposto que, ajuizada uma demanda, ela vai ser submetida à possibilidade de conciliação. Sempre vai se abrir a possibilidade de se conciliar. Tá? E os parágrafos desse mesmo artigo, ele trata exatamente da conciliação, da forma como ela é feita, da licitude de se encerrar o processo através do acordo, né? Ele pode simplesmente ser encerrado através da conciliação. Então, ele tem uma finalidade e tem uma importância muito grande para o processo do trabalho. Tanto que são abertas, inclusive, essas semanas de conciliação. O TST criou, inclusive, uma medida, na verdade, o nome de conciliar é legal. E é instituído, na verdade, não foi o CNJ. O CNJ criou em 2007 esse movimento que chama Conciliar é Legal. E até hoje, a Justiça do Trabalho, ela se utiliza muito dessas semanas de conciliação, que pode ser tanto em primeira instância como em segunda instância. E aí os processos são alocados, vocês devem, na prática jurídica que vocês participam, na prática de processo do trabalho, que vocês participam, muitos participam desses movimentos de conciliação. Inclusive, até no Arquivo Geral tem um movimento de conciliação desses processos que estão, digamos assim, arquivados provisoriamente e a possibilidade de se dar andamento nisso através da conciliação. Veja como essa possibilidade de conciliação prevista no processo do trabalho. Ele tem muita pertinência, esse princípio. No mesmo sentido, o artigo 831 da CLT estabelece uma condição intrínseca para a validade da sentença trabalhista, ao determinar que ela somente será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta de conciliação. Se vocês forem observar, de qualquer sentença trabalhista, sempre vai constar do relatório da sentença que foi frustrada a conciliação, para vocês verem o tamanho da importância da conciliação que se tem perante o processo do trabalho. Numa sentença comum, da justiça comum, vocês não vão encontrar essa peculiaridade descrita no relatório da sentença. Tá? Há no procedimento comum ordinário trabalhista 2 momentos obrigatórios da conciliação. Quais são eles? Primeira, na audiência inicial. Aberta a audiência inicial, que ela tem finalidade, né? Aberta a audiência, ele vai propor a conciliação prevista no artigo 846 da CLT,
E é tudo previsto. No parágrafo 1º, ele diz assim: se houver acordo, vai ser lavrado um termo assinado pelo juiz e pelos litigantes, consignando o prazo e demais condições para o seu cumprimento. Então, já a própria CLT já determina ali como que deve caminhar a conciliação e quais os critérios depois de conciliado, o que vai acontecer, como que isso vai ser lavrado em termo e como que isso vai ser determinar o cumprimento desse acordo. Tá? O parágrafo 2º já fala que entre as condições a que se refere o parágrafo anterior, poderá ser estabelecida a de ficar a parte que não cumprir o acordo e é obrigada a pagar uma indenização. Então, é a própria cláusula penal chamada, ela é prevista na CLT, né? Que você pode estipular uma cláusula caso haja descumprimento desse acordo e existe previsão na CLT para isso. Você não precisa se reportar a outras fontes processuais. A própria CLT já traz isso aí. E a segunda tentativa é na chamada encerramento de instrução, que é prevista no artigo 850 da CLT. Então, o encerramento de instrução nada mais é do que encerrarem-se as provas, né, concluir que todas as provas produzidas naquele processo foram concluídas, né, que não há mais nenhuma prova a ser concluída, é a possibilidade das partes apresentarem alegações finais, que podem ser orais ou podem ser através de memoriais, depende do critério. Se forem orais, são 10 minutos, o juiz nunca concede, porque não se tem tempo, na verdade, para ficar aguardando o advogado fazer as suas alegações de forma oral, alegações finais, mas há casos que sim, que até você reitera alguma nulidade, algum protesto e encerra a instrução processual ali, né? Ou apresenta, através de petição, por memoriais. Mas, nessa oportunidade, também o juiz pergunta, aberta a audiência, o juiz... estágio é, Oi? por exemplo, vamos colocar o Júnior aí. Mas é mais fácil dele, que a gente tá bem na ponta. Vamos dizer que a namorada dele continue aqui por um Alguém bom fecha o tempo. microfone aí que tá aparecendo na aula aí. Ela mora com ele, continue, mora ali com ele no quartinho e tal. Gente, Depois de um Gustavo tempo, tá com o eles microfone aberto. passam aí, uma semana, 2 semanas, eles passam aí, vão no mercado, compram juntos, eles vão beber, bebem juntos, eles começam a ter uma vida social juntos. não consigo cortar o microfone. Então, posso continuar, gente? Posso continuar? Então, aí nessa situação, nessa oportunidade, o juiz também pergunta: há possibilidade de acordo? Eu vou dizer para vocês, já me aconteceu, instruí o processo inteiro, terminou a audiência, ouviu testemunha, ouviu reclamante, ouviu reclamada, a audiência demorou 2 horas, o juiz pergunta: há possibilidade de acordo? E foi entabulado um acordo, depois de todas as provas produzidas. Por quê? Porque ali se delimitou o que restou provado, o que não restou provado, e o que eu já sei. Eu, como advogado, eu já sei se a minha audiência teve um efeito positivo ou se eu vou perder, e o outro advogado da outra parte também sabe. Então, ele fica mais fácil de compor, né? Por exemplo, você pode, as horas extras, não provei, então eu posso retirar do meu pedido, eu reduzo a minha pretensão. E aí eu consigo conciliar com a empresa um valor adequado. Então, como é importante essa questão da conciliação no processo do trabalho. Outro princípio é bem peculiar do processo do trabalho e que vocês viram
em Direito do Trabalho 2, que é o direito coletivo, que é o princípio da normatização coletiva. Veja, gente, isso é só no processo do trabalho que se tem essa situação. Por quê? A Justiça do Trabalho brasileira é a única que pode exercer o comando normativo, que consiste no poder de criar normas e condições gerais e abstratas da atividade típica do poder legislativo, proferindo a sentença normativa, tá? Ou o acórdão normativo, com eficácia ultra partes, cujos efeitos eles vão repercutir nos contratos individuais de trabalhos. Então, veja, é resultante de um dissídio coletivo. Então, é proposto um dissídio coletivo e a Justiça do Trabalho, ela vai proferir uma decisão e essa decisão, ela tem força de lei. Então, é o princípio da normatização coletiva, que ele é previsto no processo do trabalho e ele é peculiar do processo do trabalho. A própria Constituição Federal, no artigo 114, esse artigo 114 vocês vão ver muito durante as nossas aulas, né? Porque ele aparece em várias situações. Mas ele traz aqui no parágrafo 2º, que diz assim, ele trata da competência da Justiça do Trabalho, que a gente já falou lá atrás também, né? Quando falou do princípio da irrenunciabilidade. O parágrafo 2º, ele diz o seguinte, recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar o dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Isso nada mais é do que o princípio da normatização coletiva, sendo exercido através do dissídio coletivo, né? Que a Justiça do Trabalho ela vai normatizar normas dos contratos de trabalho, que vai reger essas normas dos contratos de trabalho. Ele não é absoluto, porque ele encontra esse princípio, ele encontra também limites na própria Constituição, tá? Nas leis de ordem pública de proteção ao trabalhador, tá? Previstas no artigo 7º e 8º e 444 da CLT. Nas cláusulas anteriores previstas nas convenções e acordos coletivos que dispõem sobre condições mínimas de determinada categoria. O que quer dizer isso? Então, eles não podem, esse poder normativo é o que está previsto ali, ele não pode extrapolar aquilo que já estava devidamente previsto para aquelas categorias, né? A proteção do trabalhador que já havia sido ali delimitada. Então, ele não pode extrapolar o que já havia sido determinado antes. Tem outros princípios que são, eu já trouxe quando também falei dos princípios gerais, né, do processo trabalhista, que primeiro seria o princípio da simplicidade das formas, que ele, na verdade, nada mais é do que o próprio princípio da fungibilidade, que vocês devem ter aprendido em processo civil, mas no caso do princípio da simplicidade, traz-se muito a questão recursal, que o recurso, e até o recurso em instância ordinária, que não é o caso dos recursos de revista, que são de natureza extraordinária, que o 896 prevê todos os requisitos e ele é extremamente formal, né? Ele é técnico, formal. O recurso ordinário, ele já não tem essa necessidade. E aí ele pode ser utilizado de uma maneira mais, digamos, solta, né? Com base nesse princípio do processo trabalhista, de simplicidade. Veja, não é que você pode fazer um recurso de qualquer jeito, não quer dizer isso. É a formatação desse recurso é que ela não é tão necessária. Por quê? Porque tem o efeito devolutivo do recurso, que se devolve toda a matéria, né, da primeira instância para o próprio tribunal,
né? Ele exerce esse efeito devolutivo, mas o recurso ordinário, essa instrumentalidade, ele pode ser exercido através desse princípio da simplicidade. Uma simples petição insurgindo-se contra a própria decisão e que não esteja escrito ali recurso ordinário, ele pode ser recebido e conhecido como recurso ordinário, tá? Claro que existem os requisitos formais, caso haja necessidade de preparo, no caso da empresa, né, ou no caso do empregado, necessidade de pagamento de custas, caso tenha sido sucumbente. Também aí, nesse princípio da simplicidade, não é elidido com relação a essas questões formais, é só a questão da formatação. Veja, esse princípio da simplicidade, a gente pode também misturar ele, mesclar com o da oralidade. Por quê? Por exemplo, a defesa, como eu tratei na aula passada, que eu trouxe o princípio da oralidade, que eu falei para vocês que a defesa ela pode ser aduzida oralmente na audiência inicial pelo período de 20 minutos. Então, ela não há necessariamente que ser feita de maneira escrita e de maneira formal, protocolada, né, agora com o processo eletrônico. Não. Se o juiz oportunizar o empregador comparecer na audiência e não for munido de advogado e não tiver apresentado a defesa, ele pode tranquilamente, dentro de 20 minutos, aduzir as suas defesas. Então, isso é baseado no princípio da simplicidade das formas. Outro princípio bem importante, que eu já trouxe bem no início para vocês, das aulas de processo do trabalho, quando a gente começou a falar de processo do trabalho, seria o princípio da celeridade. Na verdade, esse princípio ele deveria ser mais utilizado, né? Porque nem sempre as demandas trabalhistas obedecem esse princípio da celeridade. Mas, dentre os outros ramos do direito, ainda a gente pode dizer que o processo do trabalho ele caminha de uma maneira mais célere. Mas e qual que é o objetivo? Aqui a gente não está para discutir a validade do princípio e a eficácia desse princípio dentro do nosso ordenamento jurídico atual e do nosso dia a dia, mas sim a importância que se tem de você poder suscitar esse princípio dentro de uma defesa, ou o advogado pode suscitar quando o processo está demorando demais, quando as audiências são adiadas em demasia, quando demora-se para marcar uma perícia, quando demora-se para marcar uma carta precatória. Cabe ao advogado conhecer dos princípios e suscitá-los no momento oportuno. Então, é por isso que a gente estuda e é por isso que eles têm essa importância para a gente no exercício da profissão. Porque, baseado no princípio da celeridade, vocês podem trazer para o juiz a ênfase da importância disso. Por quê? Porque estamos tratando de verba trabalhista de natureza alimentar. Então, a demanda não pode se estender ao longo do tempo, porque ela perde essa natureza alimentar. Veja, se o trabalhador demora 10, 15 anos para receber, às vezes, se ele já tem uma certa idade, para ele aquilo não resolve mais nada. Então, às vezes, acontece muito da reclamação trabalhista ser executada através do espólio, porque durante o período que a pessoa estava viva, a execução não foi possível. Claro que existem outros mecanismos para dar celeridade ao processo, né? Que você pode suscitar esse princípio, que seriam, por exemplo, no caso do idoso, né, que tem a legislação própria, que tem prioridade no julgamento, em casos de doenças graves, em caso de interesses de menor, pode também suscitar a aplicação do princípio da celeridade. Tá? E ele encontra respaldo no próprio artigo 765 da CLT, tá? Que os juízes do trabalho, a mesma coisa que os outros, terão ampla liberdade na direção do processo e velarão
pelo andamento rápido das causas. Gente, veja, isso é muito bonito na teoria, é aquilo que eu falei, a gente não está aqui para julgar se realmente esse princípio está sendo utilizado pela justiça ou se eventualmente ele, em algumas situações, ele é hostilizado e não está sendo utilizado. O que a gente tem que ter em mente é que ele está aí para a gente invocar e suscitar dentro das relações processuais para que os processos sejam julgados da maneira mais célere possível. O último princípio que eu trouxe aqui para vocês, ele é importante e é peculiar também do processo do trabalho, bem peculiar, que é o princípio chamado da despersonificação do empregador, que é a mais chamada, famigerada desconsideração da personalidade jurídica. Veja, esse princípio, ele é muito premente na justiça do trabalho, no processo do trabalho, porque ele está diretamente relacionado com a execução. Como que essa demanda trabalhista vai resultar numa execução de créditos para o trabalhador, né? E como que isso vai representar lá no final quem que vai pagar? Quem que é o responsável pela quitação dessas verbas, né? E também nas situações onde há alteração do empregador. Por exemplo, em casos de fusão, em casos de sucessão de empregadores, quem vai ser o responsável? Né? Quem vai herdar esse? Por exemplo, veja no caso dessas empresas que entraram em liquidação extrajudicial e que assumiu ou teve a sucessão, quem vai ser o responsável? Quem vai ter legitimidade para efetuar esse pagamento? Não é mais o empregador original. Aquele foi sucedido por outro. Né? O artigo 10 e o 448 da CLT, que prescrevem a sucessão, eles trazem na gama todos os direitos que o trabalhador agrega para o novo empregador, no caso. Então, há uma desconsideração daquela personalidade jurídica anterior do empregador. E também em casos onde a empresa ela sucumbe, ela não tem mais capacidade financeira para poder ser executada dos créditos trabalhistas. Aí pode acontecer a desconsideração da personalidade jurídica para que seja incidido na pessoa dos sócios, para que eles possam responder por esses débitos trabalhistas. Então, é através desse princípio que os juízes têm se valido para poder prosseguir uma execução, principalmente nessas empresas que desaparecem e que os empregados ficam a ver navios e não tem como executar. Veja que tem até uma instrução normativa do TST, o artigo 6 da instrução normativa 39 de 2016, que ela determina aplicar no processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é previsto no Código de Processo Civil, tá? Assegurada a iniciativa também do juiz do trabalho na fase de execução. Então, o juiz do trabalho, ele pode determinar, através dessa previsão do 878 da CLT, a despersonalização da personalidade jurídica. E pode, a parte, já de início, na petição inicial, se porventura aquela empresa já estiver desaparecida, você já pode colocar no polo passivo os sócios. E você, para colocar nos sócios, você vai suscitar esse princípio. Tá? O artigo 855-A da CLT também autoriza a aplicação desses dois dispositivos do CPC que são relacionados à personalidade jurídica, tá? A despersonalização da personalidade jurídica. Então, veja, são princípios importantes e peculiares. Eu falei que mais um.
temos esse princípio que também é peculiar do processo do trabalho, que chama princípio da extrapetição. Vocês já ouviram falar sobre isso? Ou a ultrapetição? Tem lá no material de vocês, que eu coloquei também, mas eu resolvi trazer e explicando para vocês o que ele significa. É que assim, o princípio da extrapetição já é admitido no processo civil, mas em situações mais restritas, como, por exemplo, a aplicação de juros legais e correção monetária sem que haja pedido para isso do autor, tá? Então, assim, é o artigo 322, parágrafo 1º, que diz que isso pode ser acrescido na condenação, isso do processo civil. Trazendo esse princípio para o processo do trabalho, no artigo 137, parágrafo 2º, 467 e 496 da CLT, também prevêem esse princípio da ultrapetição. Por exemplo, um pedido de reintegração, que não seja feito o pedido para pagamento dos salários desse período, em razão do período em que a pessoa ficou, foi reintegrada, mas ela ficou fora da empresa, em razão da aplicação desse princípio, pode o juiz deferir o pagamento dos salários e não ser considerado como extra petita. Vocês lembram que vocês aprenderam em processo civil, né, as nulidades das decisões ultra, citra e extra petita. Nesse caso, não é considerado extra petita porque ele abrange esse pedido, porque ele é uma consequência do pedido principal. E tem até uma súmula do TST que aborda exatamente essa questão do extra petita. Ele diz o seguinte, ó, item 2 da súmula 396. Não há nulidade por julgamento extra petita da decisão que deferir salário quando o pedido for de reintegração, dado o teor do artigo 496 da CLT. O 496, ele prevê exatamente essa questão da ultrapetição e do julgamento, que não é caso de julgamento não é caso de nulidade ou de decisão extrapetita. Veja, são peculiaridades do processo do trabalho que aí você diz assim, o processo do trabalho é simples. Veja, gente, ele é mais simplificado porque o universo é um pouco menor, se vocês forem ver, do que o processo civil. Mas, se vocês forem analisar com relação à atuação processual, veja como agrega muita norma do CPC, além das normas específicas do processo do trabalho. Por isso que sempre se diz que um advogado que trabalha na área do processo do trabalho, advogado trabalhista, ele consegue advogar no civil. Ele, claro, vai ter que estudar, ele vai ter que ir atrás, mas o civilista tem dificuldade de advogar na área trabalhista. Por quê? Por causa das peculiaridades. Então, essas peculiaridades são importantes e são muito ricas dentro do processo do trabalho para você entender as diferenças. E os princípios, eu trago muito essa questão dos princípios, porque eles são basilares de todo o processo do trabalho. Vocês vão ver que esmiuçando mais os atos processuais, as provas, os recursos, todos esses atos vão estar inseridos dentro dos princípios. Vocês vão ver que tudo a gente vai se reportar aos princípios. E quando vocês chegarem lá, vocês já estão preparados para entender a parte processual, porque vocês entenderam essa relação dos princípios. Tá certo, gente? Então, já são praticamente 10 horas. Deixa eu fazer mais uma conferência. Já vi que reduziu bastante aqui. Enfim. Deixa eu ver. Tem alguém aí que
Eu falei que não estava na sala. Tinha bastante que já não teve uma frequência muito grande aí do grupo. Mas vocês têm alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês querem colocar aqui dessa aula? Alguma dúvida com relação à prova? Tá tudo... Agora não, professora, só quando a prova chegar mesmo. Ah, quando a prova Daí chegar. vai aparecer dúvida, pode ter certeza. Tá Professora, certo. eu ia comentar naquela hora que a senhora estava falando de personalidade da pessoa jurídica ali, no processo do trabalho é extremamente mais rápido isso, né? Do que... Muito mais rápido. Né? Muito mais rápido. E até, veja, a questão da execução mesmo, quando começou a ser utilizada a questão da penhora online, né? Veja, isso para a Justiça do Trabalho trouxe uma celeridade violenta, né? Sim. Então, assim, as execuções trabalhistas são, na verdade, têm uma natureza mais célere e a despersonificação da personalidade jurídica é um elemento que trouxe, digamos, um fôlego, às vezes, para se conseguir a condenação, né? Se conseguir executar. Porque antes ficava naquela situação, a empresa era desaparecida, não se encontrava ninguém, né? E esse instituto não era utilizado. Então, isso passou a ser utilizado de uma maneira bem mais incisiva, né? Então, a gente como, claro, que você, depende do lado que você está, né? Se você está do lado do empregador, você tem que rebolar e questionar essas aplicações, né, desses princípios. Agora, se você está do lado do empregado, é claro que ele vai te favorecer, né? Você vai ter que suscitar conforme o lado que você estiver. Mas ele é bem premente, mesmo, bem importante. Certo, gente? Então, uma boa noite para vocês. Até a próxima aula. Um bom final de semana. Qualquer dúvida, qualquer coisa, já sabem, podem me chamar, que eu estou aí para atender vocês. Beleza? Obrigado, professora. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.